O inverno pode ser cruel, mas nas montanhas do Japão, ele guarda segredos que desafiam a imaginação. Hiroshi, um jovem determinado a salvar uma aldeia isolada, embarca em uma jornada perigosa. No caminho, um canto misterioso e uma figura etérea surgem na nevasca, atraindo para o coração de um mistério gelado. Quem é a mulher pálida que o observa? E que verdades sombrias a neve oculta? Prepare-se para conhecer a história da Yuki Onna, um espírito tão belo quanto mortal, em O Chamado da Tempestade. Uma narrativa de coragem, vingança e redenção que vai te congelar até os ossos. História: O Espírito da Neve. O vento cortante sibilava pelas encostas das montanhas, carregando consigo flocos de neve que dançavam como pequenas lâminas prateadas. Hiroshi puxou o capuz mais para baixo, tentando se proteger do frio implacável. Sua mochila pesada estava cheia de suprimentos, alimentos, remédios e cobertores que prometeram entregar a aldeia isolada do outro lado da montanha. Era uma jornada perigosa, mas Hiroshi sentia-se impelido a cumpri-la. A aldeia havia sido atingida por um inverno especialmente rigoroso, e rumores sobre sua situação desesperadora haviam chegado à sua vila natal. Ele se voluntariou prontamente, ignorando os alertas de que a travessia era traiçoeira. Enquanto avançava pela trilha coberta de neve, o silêncio ao redor era quase absoluto, exceto pelo som de seus passos e pelo uivo distante do vento. Havia algo de inquietante naquele vazio. Hiroshi parou por um momento, limpando a neve do rosto, e foi então que ouviu pela primeira vez um canto. Era suave, quase indistinto, como se a própria neve estivesse sussurrando. Hiroshi franziu a testa, incerto se estava imaginando coisas. Mas, à medida que caminhava, o som ficava mais claro, uma melodia etérea que parecia vir de todos os lados. Ele olhou ao redor, procurando a origem, mas tudo que via era o branco infinito da paisagem. De repente, algo chamou sua atenção. Uma figura ao longe, quase indistinguível contra a nevasca. Era alta e parecia flutuar sobre a neve, com um manto branco que se misturava ao ambiente. Hiroshi sentiu o coração acelerar. Ele gritou, tentando chamar a figura, mas sua voz foi rapidamente abafada pelo vento. Contra o bom senso, ele decidiu segui-la. O canto parecia mais alto agora, guiando-o como um farol. No entanto, conforme ele avançava, a nevasca ficou mais intensa. Flocos de neve giravam ao redor dele, obscurecendo sua visão. Quando finalmente alcançou o ponto onde vira a figura, não havia nada além de neve intocada. Hiroshi sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o clima. Ele olhou para o céu, que começava a escurecer. O sol estava se pondo rapidamente, e a aldeia ainda estava longe. Ele precisava continuar. Mesmo enquanto retomava a trilha, o canto permanecia, agora mais distante, mas inconfundível. Hiroshi não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo, ou alguém, estava observando. Quando finalmente avistou as luzes fracas da aldeia através da neblina, um alívio tomou conta dele. Mas o canto, ele ainda estava lá, como um eco persistente, envolvendo-o como um sussurro gelado. A aldeia parecia um borrão de luzes pálidas contra o fundo branco do inverno. Hiroshi apertou o passo, os músculos das pernas protestando após horas de caminhada na neve profunda. Ao atravessar o portão improvisado de madeira, ele percebeu que a vila não era como havia imaginado. Casas pequenas e simples estavam dispostas em uma formação irregular, com telhados cobertos de neve e paredes que mostravam sinais de desgaste pelo tempo e pelo clima rigoroso. Não havia som de crianças brincando, nem sinal de atividade nas ruas. Apenas um silêncio opressor, interrompido ocasionalmente pelo gemido do vento. Uma mulher idosa, enrolada em camadas de mantas, foi a primeira a notar sua presença. Seus olhos estreitos se arregalaram ao vê-lo, mas, em vez de saudá-lo, ela deu alguns passos para trás, apertando a manta ao redor do corpo como se quisesse afastá-lo. "Quem é você?" Uma voz masculina ecoou de uma das casas. Um homem de idade avançada surgiu na soleira, apoiando-se em um cajado. Hiroshi ergueu as mãos em um gesto de paz. "Meu nome é Hiroshi. Vim da vila ao pé da montanha. Trouxe suprimentos para ajudá-los." O homem hesitou, então fez um gesto breve para que Hiroshi se aproximasse. Assim que ele entrou na casa, a porta foi rapidamente fechada e trancada. O interior era pequeno e modestamente mobiliado, com uma lareira acesa no canto. Outros 2 moradores,
igualmente idosos, observavam-no com uma mistura de curiosidade e medo. Você não deveria ter vindo, disse o homem, sua voz grave e cansada. Este lugar não é seguro. Hiroshi franziu a testa. Do que você está falando? Pensei que precisassem de ajuda. Precisamos. Mas ninguém de fora deveria entrar aqui. A mulher, que se apresentou como Kaede, olhou para ele com os olhos carregados de algo que parecia um aviso urgente. Ela não gosta de intrusos. Ela? Hiroshi perguntou, intrigado. O espírito da neve, Kaede respondeu em um sussurro. A Yuki-onna. Ela vigia estas montanhas. Aqueles que não pertencem a este lugar. Ela não perdoa. As palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas de superstição. Hiroshi hesitou antes de responder. Eu acho que a vi, disse, com uma voz baixa. Ele contou sobre a figura que havia avistado na nevasca e o canto que o acompanhou até a vila. Os moradores se entreolharam, seus rostos pálidos refletindo o brilho da lareira. Ela já o marcou, murmurou um dos anciãos. Antes que Hiroshi pudesse processar o que isso significava, um som de algo arranhando a madeira da porta fez todos se sobressaltarem. Está escuro agora, Kaede sussurrou, olhando para a porta como se ela fosse um portal para o desconhecido. Você não deve sair. Por nada. A tensão na pequena casa era quase palpável. O som de arranhões na madeira persistia, ora suave, ora intenso, como se algo estivesse testando a resistência da porta. Hiroshi sentiu um arrepio subir pela espinha, mas tentou manter a compostura. Isso acontece toda noite? Ele perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Nem sempre, respondeu Kaede, sem desviar os olhos da porta. Mas quando acontece, é um aviso. Ela sabe que você está aqui. Antes que Hiroshi pudesse perguntar quem ela realmente era, o vento uivou alto, e o som de um canto melódico preencheu o ar. Era o mesmo que ele ouvirá na montanha, mas agora parecia mais próximo, mais nítido. Ele se levantou abruptamente. Você não pode abrir essa porta, o ancião gritou, mas Hiroshi já estava se aproximando, atraído pelo som irresistível. Eu preciso ver, disse ele, mais para si mesmo do que para os outros. Sua mão tremia enquanto girava a trava e abria a porta com um rangido prolongado. O que ele viu do lado de fora fez o coração parar por um instante. A figura da mulher que ele avistara na nevasca estava ali, a poucos metros de distância. Sua pele era tão pálida que quase parecia translúcida, e seus cabelos negros flutuavam em ondas suaves, como se fossem movidos por uma brisa invisível. Ela vestia um manto branco que se misturava à neve ao redor, e seus olhos, azuis como gelo recém-formado, fixaram-se nele com uma intensidade que o paralisou. Hiroshi, a voz dela era tão suave quanto o canto, mas havia algo de terrivelmente frio nela, como se cada palavra pudesse congelar o ar. Ele deu um passo hesitante para fora, ignorando os apelos dos moradores para que voltasse. Quem é você? Perguntou, tentando soar firme, mas sua voz saiu como um sussurro. Eu sou o que resta do inverno, respondeu ela, dando um passo em sua direção. Apesar da distância, não havia pegadas na neve sob seus pés. Você ousou atravessar minhas montanhas sem permissão. Agora está aqui, diante de mim. Hiroshi engoliu em seco, sentindo o olhar dela penetrar até sua alma. Eu não vim para desrespeitá-la, disse ele, com uma coragem que mal conseguia sustentar. Eu trouxe ajuda para as pessoas desta vila. Apenas isso. Os lábios dela se curvaram em algo que parecia um sorriso, mas sem qualquer traço de calor. Ajuda. Você acredita que pode salvar este lugar? É tarde demais para eles. E para você? Ele sentiu o gelo subindo por suas botas, como se a própria neve tentasse envolvê-lo. Mas, em vez de fugir, Hiroshi permaneceu firme. Se é tarde demais, então por que me trouxe até aqui? Por que não me deixou morrer na montanha? Por um momento, o olhar da mulher mudou. Havia algo mais ali, um lampejo de emoção que Hiroshi não conseguiu identificar. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, como se ponderasse sua pergunta. Você tem coragem, disse ela finalmente, com um tom quase admirado. Poucos ousam falar comigo assim. O canto parou, e o vento ao redor se acalmou. Ela ergueu uma mão delicada, como se oferecesse algo invisível. Se você deseja salvar este lugar, terá que provar seu valor. Antes que ele pudesse responder, o ar ao redor ficou tão gelado que parecia impossível respirar. A visão de Hiroshi começou a escurecer,
e tudo que ele ouviu antes de perder os sentidos foi a voz suave dela. Encontre-me quando estiver pronto para a verdade. Hiroshi acordou com o rosto pressionado contra o chão frio. Sua cabeça latejava, e a visão ainda estava embaçada. Ele levou alguns segundos para se lembrar do que havia acontecido. A mulher na neve, suas palavras enigmáticas e o frio que o consumiu antes de desmaiar. Finalmente, acordou, murmurou uma voz próxima. Kaede estava sentada ao seu lado, com uma expressão cansada. Você teve sorte de sobreviver à noite. Muitos não têm a mesma sorte. Ela falou comigo, disse Hiroshi, ainda tentando recuperar os sentidos. Disse que eu deveria provar meu valor. O que ela quer de mim? Kaede suspirou profundamente, olhando para o fogo que ardia fracamente na lareira. Você realmente não entende, não é? Este lugar está amaldiçoado, e a Yukiona é o coração dessa maldição. Mas ela nem sempre foi assim. Hiroshi sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o ambiente. Quem ela era? Kaede hesitou, como se as palavras fossem difíceis de dizer. Há muitos anos, ela era apenas uma jovem mulher. Bela, gentil, amada por todos nesta vila. Mas o inverno daquele ano foi impiedoso. A vila enfrentou uma fome terrível, e os líderes decidiram que precisavam de um sacrifício para apaziguar os deuses do inverno. Hiroshi arregalou os olhos. Eles a sacrificaram. Kaede assentiu, sua expressão sombria. Ela foi levada para o topo da montanha e deixada lá, sozinha, para morrer na neve. Dizem que ela implorou por misericórdia até seu último suspiro. Mas, em vez de encontrar paz, sua alma voltou, cheia de ira. Desde então, ela caça aqueles que atravessam seu território, como uma punição pela traição da vila. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo crepitar do fogo. Hiroshi tentou processar as informações, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. Eles a traíram, murmurou. Ela não é apenas um espírito vingativo. Ela é uma vítima. Kaede inclinou a cabeça, observando com curiosidade. Poucos aqui pensam assim. A maioria só a teme. Mas talvez você tenha razão. Talvez ela ainda tenha uma chance de redenção. Mas, se for o caso, ela não vai facilitar para você. Antes que Hiroshi pudesse responder, uma rajada de vento abriu a porta com um estrondo. Lá fora, a neve caía em redemoinhos frenéticos, e, por um momento, ele achou ter visto a silhueta da Yukiona no meio da tempestade. Ela está chamando você, disse Kaede, com uma voz sombria. Se realmente deseja acabar com isso, terá que ir ao lugar onde tudo começou. Mas saiba que ninguém jamais voltou. Hiroshi se levantou, com o olhar firme. Então, é isso que eu farei. Se há uma chance de libertá-la, de libertar esta vila, eu não posso recuar agora. Kaede assentiu lentamente, mas não disse nada. Enquanto Hiroshi preparava seus pertences, sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que, para enfrentar a Yukiona, não bastava coragem. Ele teria que enfrentar o próprio inverno e a dor do passado. Ao sair da casa, o vento parecia sussurrar o nome dela. Hiroshi olhou para a trilha que levava à montanha, sentindo que o destino dele e o dela estavam inextricavelmente ligados. A trilha até o topo da montanha era implacável. O vento uivava em torno de Hiroshi, como se quisesse derrubá-lo, e a neve cedia sob seus pés, tornando cada passo uma batalha. Ele sabia que estava indo ao encontro do desconhecido, mas a imagem da Yukiona, e a dor em seus olhos, o impulsionava a continuar. Quando finalmente chegou a um platô coberto de neve, ele viu o que parecia ser um altar natural. Uma formação de pedras cobertas de gelo, rodeada por árvores congeladas que pareciam guardiãs silenciosas. No centro, a Yukiona estava à sua espera, envolta em um manto branco que parecia flutuar ao redor dela. Você veio, disse ela, sua voz carregada por um vento que parecia sussurrar segredos antigos. Eu vim para acabar com isso, respondeu Hiroshi, tentando ignorar o frio que parecia se infiltrar em seus ossos. Não quero lutar com você. Quero ajudar. Ela inclinou a cabeça, estudando-o com uma expressão enigmática. Ajudar. Sua risada foi fria e amarga. Você acredita que pode me ajudar? Esta vila me condenou ao esquecimento. Você acha que pode desfazer séculos de dor? Hiroshi deu um passo à frente, sua respiração formando nuvens no ar gelado. Eles cometeram um erro terrível.
e você tem razão em odiá-los. Mas você não precisa carregar esse fardo para sempre. Há outra maneira. Os olhos da Yuki-onna estreitaram-se. Outra maneira. Ela deu um passo em sua direção, e a temperatura ao redor caiu ainda mais. Se realmente acredita nisso, prove. Mostre-me que é digno de falar em meu nome. De repente, a neve ao redor dele começou a girar, formando redemoinhos que pareciam ganhar vida própria. Hiroshi tentou se manter de pé, mas a força do vento o empurrou para o chão. Ele sentiu o gelo perfurando sua pele, enquanto a voz dela ecoava em sua mente. Você está disposto a sacrificar tudo para salvar uma vila que me traiu? Está disposto a enfrentar o mesmo destino que eu? Sim. Hiroshi gritou, sua voz se perdendo no vendaval. Se isso significa trazer paz a você e a eles, então estou. Por um momento, tudo parou. O vento cessou, e o silêncio foi quase ensurdecedor. A Yuki-onna aproximou-se lentamente, seus olhos azuis brilhando com uma intensidade que parecia atravessar a alma de Hiroshi. Você fala a verdade, disse ela, quase em um sussurro. Mas a verdade, sozinha, não basta. O sacrifício é necessário. Hiroshi assentiu, sem hesitar. Ele sabia o que estava por vir. Fechando os olhos, ele sentiu o frio tomar conta de seu corpo. Mas, em vez de resistir, ele aceitou. Era como se sua própria vida fosse um pequeno preço a pagar pela redenção de tantos. No entanto, algo mudou. Quando abriu os olhos, viu a Yuki-onna diante dele, mas sua expressão não era mais de fúria ou vingança. Era de tristeza e gratidão. Você quebrou o ciclo, disse ela, com uma voz que parecia carregar séculos de cansaço. Sua compaixão libertou a todos nós. A neve começou a derreter ao redor deles, e a figura da Yuki-onna começou a desaparecer, dissolvendo-se em uma luz suave. O ar ficou mais quente, e, pela primeira vez em anos, o sol rompeu as nuvens sobre a montanha. Hiroshi caiu de joelhos, exausto, mas vivo. Quando olhou ao redor, a montanha já não parecia tão hostil. Ele sabia que a Yuki-onna havia partido, mas sua história viveria para sempre. Hiroshi retornou à aldeia, onde encontrou os moradores atonitos com o súbito degelo e o calor que começava a aquecer a região. Ele contou a eles o que aconteceu, instando-os a nunca esquecerem a mulher que sacrificaram. A vila, antes marcada pela culpa e pelo medo, começou a se reconstruir, e Hiroshi partiu, carregando a história da Yuki-onna como um lembrete de que até os espíritos mais vingativos podem encontrar paz, se houver coragem e compaixão suficientes. Se você gostou dessa história gelada e cheia de mistério, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar suas impressões nos comentários. Sua participação ajuda muito e motiva a trazer mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!